Olá pessoal, mais uma vez aqui é o professor Renato Machado. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre simulação de circuitos elétricos utilizando o software Proteus. Bom, estando aqui na tela do Proteus, na tela de apresentação do ISIS, para fazer a simulação, vamos fazer um circuito utilizando duas fontes de corrente contínua. Então eu vou utilizar uma bateria, uma célula de bateria. Clicando na palavra-chave, a palavra cell, eu encontro aqui na listagem o dispositivo bateria, célula simples. E vou pegar também alguns resistores. Vou utilizar o resistor genérico, porque dessa maneira eu posso alterar o valor dele a qualquer momento. Então, no meu desenho, vou fazer um circuito com duas fontes e 3 resistores. Efetuamos as ligações. Esse será o meu circuito básico. Apenas vamos mudar os valores dos componentes. Então, nessa primeira bateria, eu vou trocar o nome dela para E1 e a tensão de 10 volts. Na segunda bateria, vou mudar ela para o nome E2 e o valor da sua tensão de 25 volts. Os resistores também vou trocar alguns valores. Vamos colocar o R1 um valor de 220 ohms. Vamos utilizar a nomenclatura 220R. R2 330 ohms, 330R. E o R3 de 470 ohms, 470R. Esse será o meu circuito que eu irei analisá-lo e medir as tensões em cada resistor. Assim eu poderei verificar, aplicando depois na teoria as leis de Kirchhoff e fazendo os cálculos para saber os valores corretos. No Proteus, nós podemos utilizar a ferramenta dos instrumentos de medida, que nós temos na lateral esquerda, no ícone Virtual Instruments, os instrumentos virtuais. Aqui eu tenho uma listagem de vários instrumentos e eu vou utilizar na aula de hoje os voltímetros de corrente contínua. Estamos trabalhando com o circuito de corrente contínua. Então vou selecionar o voltímetro de corrente contínua e eu terei que fazer a ligação em paralelo com cada resistor para que eu possa verificar o valor da sua tensão. Perceba que eu estou ligando aleatoriamente os voltímetros em paralelo com os resistores, sem me preocupar com a polaridade, pois ao efetuar a simulação, nós poderemos descobrir se a polaridade está correta ou não. O meu circuito estando pronto, eu vou clicar no botão de play para simular. Dessa forma, olha lá, eu tenho para cada componente o valor da tensão medida. Reparem que para todas as leituras dos voltímetros os valores deram positivos. Então, desta forma, eu acertei a polaridade. Assim, eu consigo saber para que lado circula a corrente elétrica. E fazendo pela lei de Ohm o valor da tensão dividido pelo valor da resistência, eu consigo determinar o valor da corrente elétrica em cada ramo do meu circuito. Se eu quiser também medir essa corrente elétrica, basta eu colocar um amperímetro em série com cada resistor. Então, nesse caso, eu tenho que abrir o meu circuito e inserir o amperímetro para poder medir
a corrente. E vou colocar um nome para cada amperímetro. Então aqui eu terei o meu amperímetro que vai medir a corrente I1. Aqui o amperímetro que irá medir a corrente I2. E aqui o amperímetro que irá medir a corrente I3. Vamos também colocar o nome nos voltímetros. Então aqui eu tenho o voltímetro V1, o voltímetro V2 para a tensão V2 e o voltímetro V3 para a tensão V3. Desta forma, quando agora eu clicar no play, eu terei as medidas das correntes elétricas também e das tensões. Reparem que eu tenho a corrente de valor baixo e eu utilizei um amperímetro. E no caso do I1 e do I2, os valores foram negativos. Então eu vou fazer uma correção, vou inverter a polaridade desses amperímetros. Tenho que desligar do circuito, inverter a polaridade, ligar novamente. E como os valores também foram baixos, vou entrar na propriedade do amperímetro e mudar para miliamperímetro. Propriedades, range, miliamperes. O I2 também eu devo trocar a polaridade, porque ele também deu valor negativo. Agora eu tenho uma precisão melhor nas leituras, olhem lá. Então a corrente I1 teve o valor de 11,3 mA e a tensão V1 2,49 mA. A corrente I2 37,9 mA e a tensão no resistor 2 12,5 volts. A corrente I3 26 mA e a tensão no resistor 3 12,5 volts. Dessa forma, utilizando o simulador Proteus, nós podemos fazer uma análise desse circuito, determinando todas as tensões e correntes elétricas dele. Assim, nós podemos conferir com um exercício feito teórico e verificar se os nossos cálculos foram feitos corretamente. Espero ter ajudado nessa aula, colocando os instrumentos de medida de tensão e de corrente elétrica adequados. Muito obrigado e até a próxima aula.